Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Aqui nesse canal a gente vai contar histórias de crimes de repercussão e também esclarecer dúvidas de nossos seguidores. Tá? Antes de começar, gostaria de pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no nosso canal, compartilharem com pessoas que vocês acham que possam gostar do tema, seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, vai aparecer aí, pra gente ter mais engajamento, fazer comentários, tudo, pra gente ter mais engajamento e poder estar fazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Hoje eu vou responder a pergunta do Vinícius, tá? O Vinícius, pra quem não sabe, ele é o nosso editor, é ele que edita os vídeos, né? Meu filho mais novo. Ele quer saber qual que é a função do Ministério Público, na verdade, qual a função do promotor. Primeiro, deixar bem claro que promotor e Ministério Público é uma coisa só, tá? Então, o promotor, ele é o representante do Ministério Público, tá? O promotor, o juiz, o advogado, eles são os pilares da justiça, que a gente fala, né? São as partes, além das partes, né, que estão discutindo ali o problema. O promotor, o juiz e o advogado são os pilares da justiça, tá? O promotor, ele é um agente da lei que tem uma função de fiscalizar a lei, a defesa da lei, da ordem, tá? E os interesses indisponíveis da sociedade. Então, o promotor, ele não é só aquele que vai acusar, no caso criminal, tá? Porque o promotor, ele atua tanto criminal quanto civil. Então, ele não vai só acusar no crime. Na verdade, a função dele não é acusar, é promover a ação penal pública, que a gente chama, que é quando é um crime um crime que não seja um crime de queixa-crime, como calúnia, enfim, quase todos os crimes são de ação penal pública. Uma outra hora a gente explica isso, que é um pouquinho mais complicado. Então, ele é o autor da ação penal pública. Ele seria tipo a outra parte. Tem o réu e tem o autor da ação penal pública, que é o Ministério Público, que representa a sociedade. Então, aquela pessoa, no criminal, por exemplo, a pessoa comete um crime, ela é o réu e o promotor é aquela pessoa que vai fiscalizar para que a lei seja cumprida com relação àquele crime que aquela pessoa cometeu, tá? Nem sempre o promotor é só um acusador, ele também é um fiscalizador da lei. Às vezes, se o promotor entender, por exemplo, que aquela pessoa não é culpada, não tem provas suficientes do crime dela, ela pode ser absolvida. Eu já tive casos de absolvição sendo pedida pelo promotor. Inclusive depois eu fiquei sem saber o que fazer, porque eu fui para fazer uma defesa, cheguei lá, o próprio promotor pediu absolvição, então tipo, fiquei até sem palavras durante a audiência. Então acontece, porque a função dele é fiscalizar a lei, ver se está sendo seguido direito e ser justo, tá? E também trabalhar com fiscalizar os direitos indisponíveis da sociedade. Por exemplo, toda ação que envolve criança, que envolve menor, ela tem que ter a participação do Ministério Público, obrigatoriamente. Então, divórcio, ação de alimentos, de pensão alimentícia, de guarda, enfim, qualquer ação que envolva menor tem que ter a participação do Ministério Público, porque além do advogado do menor, no caso do pai e da mãe do menor, o Ministério Público vai estar ali para fiscalizar se aquela lei está sendo cumprida com relação àquele menor. Ele também fiscaliza a lei nos casos da vara da infância e da juventude, nos casos que envolvem ato infracional ou violência contra a criança, tá? E também nos casos de violência doméstica. Então, assim, a participação do promotor, ela é fundamental, ela é indispensável. Ela só é dispensável em casos onde não envolve criança, por exemplo, de contas, cobrança, essas coisas assim, não tem tanta necessidade da participação do Ministério Público. Mas nos casos que envolvem direitos indisponíveis, direitos de criança, direito de idoso, e demais direitos indisponíveis que a pessoa tenha, é obrigatória a participação do Ministério Público, tá? É obrigatório por lei. Ele tem que estar ali para fiscalizar, para dar a opinião dele, mesmo que aquele pai, aquela mãe tenha um advogado, o promotor também tem que dar o parecer dele, a participação dele no processo, tá? Então, o promotor, assim como o juiz, não existe uma hierarquia, tá? O juiz não é mais do que o promotor, que não é mais do que o advogado, estão todos no mesmo patamar, legalmente falando, né, teoricamente, né, estão todos no mesmo patamar, porque todos têm uma função indispensável na justiça: o juiz de julgar, o promotor de fiscalizar a lei e o advogado de defender aquele que está sendo acusado de alguma coisa, de defender os direitos que a pessoa imagina que tem, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, deixem mais dúvidas no Instagram, deixem mais dúvidas aqui no YouTube, pode deixar lá no Facebook também, tá bom? Que a gente vai estar respondendo assim conforme a gente for dando oportunidade. Toda segunda-feira a gente vai soltar um vídeo respondendo questões, tá bom? Gostaria muito da participação de vocês, tá bom? Tchau!